Olha só, você deve estar estranhando, né? Eu com essa cara limpa, lavada, gente, isso aqui é a verdade, nua e crua. Uma mulher merece ser maquiada. Quando você chega na cliente, o que que acontece? Você precisa mostrar para ela que quando você for embora, é possível ela reproduzir aquilo. Se você é maquiadora, tudo bem, mas você tem que separar o que que é uma sessão de automaquiagem de uma aula de maquiagem de uma profissional da maquiagem, certo? Nós somos consultoras de beleza, nós precisamos somente ensinar as nossas clientes a usarem o nosso produto. Claro que se você é mais habilidosa, ótimo, parabéns, mas você vai ver o que eu ensino para as minhas clientes e para nenhuma eu vendo menos do que R$750. Eu uso levar tudo que eu vou precisar nessa necessaire, é a que eu chamo de necessaire Marisca. Então vem comigo que eu vou me maquiar e é exatamente isso que eu ensino para cliente. Como vocês viram na montagem da mesa, é importante deixar os produtos na ordem que você vai usar, para que a cliente ela comece a visualizar aquela ordem e aquilo fica fácil na cabeça dela. Outra coisa que eu amo levar é esse estojo montado, certo? Então, vamos lá, vou começar. Primeiro eu quero mostrar para vocês, você consegue ver a diferença entre essa esponja e essa? Essa esponja, ela não está hidratada. Essa, ela está hidratada, ou ela está macia. Então, como que você faz essa hidratação? Coloca embaixo da água e aperta, coloca embaixo da água e aperta, até ela dobrar de tamanho, certo? Então vamos começar. Eu já limpei a minha pele, já hidratei, que é extremamente importante que a sua pele esteja limpa e hidratada. Vou começar com o corretivo. Ah, Ivana, o corretivo ele vem antes ou vem depois? E detalhe, gente, isso é o que eu faço todo santo dia. Ah, e o correto é fazer um V? Sim, o correto é fazer um V, mas eu vou do meu jeito aqui. E eu gosto de passar corretivo tudo na minha pálpebra. Como vocês podem observar, a minha pálpebra, ela é bem escura, certo? Bem escura. Então eu passo corretivo em tudo, tudo. Bochecha aqui, ó. Certo? Então você tem que... Ah, e eu gosto de usar o corretivo pêssego. Ele é um coringa. Ele dá para quase todos os tipos de pele. Então quando você está começando... O que você precisa fazer? Olha só, você pega a esponja e você vai ensinar a sua cliente a dar batidinhas, certo? Como que você vai aprender a fazer? Fazendo, querida. Eu, quando entrei na Mary Kay, eu não usava nem base, certo? Nenhuma, de marca nenhuma, não usava. Então, quando as pessoas me perguntam, que base é melhor? Eu não sei, eu não usava, nunca usei outra, eu sempre tive contato com a base da Mary Kay. Então, você vai batendo assim o corretivo até ele sumir, certo? Ah, detalhe, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar para vocês. Quando você chega na cliente, montou a mesa, a primeira coisa que você tem que fazer antes de limpar e hidratar a pele dela é o teste de base. Certo? Depois eu vou falar para vocês como que vocês vão fazer o teste de base. Mas teste de base faz no rosto, tá? Não é na mão, ela não vai usar a base na mão. Então vamos lá. É uma make básica, certo? Não é um curso de maquiagem, é uma make básica. Aí eu venho com o primer. Geralmente, tem dia que eu passo o primer antes, tem dia que eu passo o primer depois, mas o primer geralmente a gente passa antes. Tá? Daí eu venho com o primer. Passo o primer em todo o rosto. Aí essa toalhinha, ela tá aqui justamente para isso, para usar. Vocês podem observar que passei o corretivo, certo? Agora, vocês têm a opção de terem o pincel de base ou a esponja cosmética. O ideal é ter os dois. Aplica com esse e faz acabamento com esse. Qual é a diferença de usar o pincel e de usar a esponja?
Esse aqui vai ficar uma cobertura média e esse aqui vai ficar uma cobertura suave. No dia a dia eu gosto mais de usar a esponja, certo? E detalhe, não vai ser aquela maquiagem de maquiadora que vocês veem por aí no blog, sabe por quê? Aquela maquiagem com a quantidade ideal de base, a sua cliente, ela não vai fazer. Ela vai ficar resistente a fazer aquela maquiagem. Então, você tem que entrar no cotidiano dela. Você tem que proporcionar para ela algo que ela vai conseguir reproduzir depois que você for embora. Entendeu? Então, não adianta a gente vir com aquela maquiagem top da galáxia e depois ela não vai conseguir reproduzir. Então, tem que ser aquilo que a gente fala, é o simplão mesmo. Porque é esse simplão que vai fazendo ela e até você a ter confiança. Porque o que eu fiz aqui? Prime, corretivo, base, tá? Algo rápido, algo fácil. E ó, no modo simprão. Por quê? Porque é o simples que dá certo. Porque a hora que você for embora da casa da sua cliente, porque a hora que você terminar a sua automaquiagem com a cliente, o que vai acontecer? Ela vai falar assim, ah, segredinho, passa a base nos lábios, tá? Depois eu vou te falar por quê. Ela vai falar o seguinte, isso eu consigo fazer. Agora, se você é maquiadora, segura sua onda. Não fica dando aula de maquiagem. Você pagou caro para aprender. Aí você tem que separar a função de maquiadora e da função de consultora, certo? Aí, ó, como vocês podem observar, eu vou tirando, eu vou uniformizando toda a minha pele. Outra coisa que você tem que orientar a sua cliente, o rosto dela começa aqui, ó, perto da orelha, e ela vai fazendo esse contorno. Se ela for colocar uma roupa decotada, é importante ela maquiar também. Se ela tiver com o colo muito diferente, certo? É importante ela fazer essa maquiagem. Então, ó, base aplicada, tá? Fez a aplicação da base, o que eu gosto de fazer depois? Eu já deixo até na ordem. Não sou design de sobrancelha, já vou avisando. Então, eu pego esse pincelzinho aqui, ó. Eu dou uma limpadinha para tirar o excesso, né? E eu vou na fé, né, bem? Eu vou na fé, porque só na fé, né? Eu só vou fazendo como? Eu só vou fazendo uma leve cobertura, tá? Uma cobertura leve, seguindo o desenho natural da minha sobrancelha. É normal que todo mundo, né? Fala assim, nossa, meus lados ficam todos diferentes. Meu também. Tá? E aí você vai seguindo esse desenho natural da sua sobrancelha. E geralmente a sessão de make, ela demora, gente, esse lápis, nosso delineador de sobrancelha, ele é mara, porque ele é fininho, tá? E por que você deve usar ele na sessão? Você pode usar a sombra? Pode, mas por que você deve usar o lápis? Porque ele já tem vitaminas que ajudam no crescimento e na hidratação dos fios, certo? Aí você vem com o prime de sombra. Eu vou começar a fazer a sombra. Eu quero mostrar um negócio pra você. Ó, dá só uma olhada. Aqui tem primer, tá? Eu vou pegar essa sombra e eu vou aplicar aqui, ó. Aqui, ó, não tem primer. Consegue ver? Qual é a função do primer de sombra? É, ó, ele, além de grudar ali a sombra, porque a nossa sombra ela é mineral, ele potencializa a cor, certo? Então, é potencializar essa cor. Então, vamos lá, limpar e vamos passar o primer, tá?
aplica o primer de sombra ali dos dois lados. E aí, o que você vai fazer? Você vai simplificar a sua make para sua cliente, tá? Você tem que lembrar o seguinte: se você usa isso aqui no seu dia a dia, porque isso aqui é o que eu uso no meu dia a dia. Antes de eu sair, é o que eu uso, tá? Então, vamos lá. Eu venho com a Cinnabar, que é essa sombra aqui, tá? E eu vou fazer aqui, ó, o cantinho. Ó, eu deposito e vou, ó. Eu vou fazendo, ó, movimentos circulares, ó. Circulares. Gente, quando você tem tempo, o que você vai fazer? Você vai esfumar, esfumar, esfumar. Gente, é esfumar, não esfumaçar, porque esfumaçar é encher de fumaça. Você vai esfumar, você vai seguindo o côncavo. Você lembra de parar aqui, ó. Você não pode invadir com essa sombra. E esse marrom, ele é base para tudo que você for fazer. Você não pode invadir com a sombra muito o seu olho. Por quê? O que vai acontecer? Você vai tirar a cor natural do seu olho, ó. Aí você deu essa esfumada. O ideal seria você ficar aqui, como diz os maquiadores, eu esfumo até quando? Até o braço doer. Doeu, esfuma mais. Aí eu gosto de usar a Crystalline. Eu venho com a Crystalline. A Crystalline eu gosto de usar para iluminar. Tem o pincel, né, de iluminação. Você vem aqui, ó, aqui ó, o mesmo pincel eu tô usando. Você tá vendo aqui onde a minha sobrancelha começa a arquear? Eu venho e, ó, eu passo a Crystalline, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, limpar o pincel e você vai fazer uma cor entrar na outra, ó. Pra não ficar aquela diferença. Aí você vem aqui também no iluminado. Gente, lembre-se, isso aqui não é uma aula de maquiagem, é uma sessão de automaquiagem ensinando o básico para sua cliente. Você tem que lembrar que é o básico que vende. Se você chega com aquela maleta enorme, primeiro ela já vai bloquear, falar assim: meu Deus do céu, tudo isso é muito caro, eu não sou não dá, meu bolso não alcança. Mas se você começa com uma necessaire e mostra para ela que é possível ela ter essa necessaire e ela ter esse resultado, ela vai vendo que é possível. O que você começa ensinando para ela? Começa ensinando ela aplicar a sombra, primeiro aplicar o blush, aplicar ela vai aplicando, ó. Precisa dar uma reforçada aqui nesse cantinho, que tá muito clarinho, entendeu? Aí você dá uma reforçada para você ver como que você vai ajustando a cor. Então aqui, ó, até agora, o que eu fiz? Eu usei 2 cores de sombra. Aí eu vou fazendo essa aqui, ó, entrar nessa, tá? E ela vai entrando e pronto. Quando a sua cliente vê que ela só precisa de 3 coisas, e não adianta aquela paleta cheia, é bobagem, ela não vai usar tudo aquilo. Daí você pega esse outro pincel, tá? E você vai fazer aqui, ó, um esfumadinho aqui embaixo, ó, rente à raiz do cílio, abaixo da raiz do cílio. Isso aqui é para dar acabamento na hora que você aplicar o lápis, tá? Você faz aqui esse rente aqui. Ó, se a sua cliente tiver o olho grande e ela quiser diminuir, você vai falar para ela passar o lápis na linha d'água. Se ela quiser aumentar, ela vai passar abaixo da linha d'água. Isso aqui é ótimo, porque na hora que passa o lápis, olha só. Ah, outra coisa. Ah, e você aplica cílios postiço? Você faz delineado gatinho? Você tem que observar o seguinte: quem é
o seu público-alvo? Quem são as suas clientes? Se você faz e se você sabe ensinar e se as suas clientes usam, ótimo, ensina. Eu ensino essa make que eu tô fazendo, que é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, simples, rápida e fácil. Eu faço, sem conversa, eu faço isso em casa em 11 minutos. Cronometrei ontem, tá? Aí eu venho aqui, ó, com o lápis, não puxa. Eu vou puxar sim, sabe por que eu vou puxar? Porque eu não consigo passar sem puxar. Aí eu venho aqui, ó, lá na raiz, ó. E se errar? Se você tremer, errar aqui, ó, não existe mais aquele lápis reto, marcado. Você vem com o pincelzinho aqui, ó, esse pincel é para esfumar mesmo, ó, e esse lápis que eu tô usando, pelo incrível que pareça, é o marrom. Tá? Não parece não, mas é o marrom. Dá aquela esfumadinha. Aí, segredinho, você passa aqui em cima, ó. Passa aqui em cima. Tá? E aí você vai dar aquela esfumadinha marota. Aí eu, por exemplo, eu falo para minha cliente, falo, minha filha, quando eu entrei na Mary Kay, não passava nem base. Quando eu comecei a passar, eu ainda usava a base errada. Para vocês terem ideia, eu usava uma base que hoje seria a BGN 210. A minha base é Ivory. Então vocês acham que eu ficava que cor, ó, viu? Pronto, aí eu quero colocar um rosinha aqui, eu vou usar o blush. Ivana, o blush, o blush é meu. Sabe a história do bule? O bule é meu, eu coloco ele onde eu quiser. O blush é a mesma coisa. Porque fez para ser blush não pode ser sombra? Claro que não, pode. E você tem que ensinar para sua cliente essas praticidades. Ó, tá sem máscara, tá? Aí eu vou mostrar para vocês passando a máscara, que, claro, eu não coloquei ela aqui na mesa, eu esqueci. A cliente, você vai dar esse pincel descartável para ela passar, certo? Ivana, por que descartável? Por uma questão de higiene e segurança da sua cliente, então você tem que usar os descartáveis. Eu vou usar essa máscara porque ela é minha, do meu estojo pessoal, tá? Eu gosto da Ultimate porque ela alonga e dá volume. Ó, máscara é vida, a gente já devia sair da cama com ela. Na verdade, já devia cair da cama maquiada, né? Porque vocês vão ver o antes e depois. Aí, olha pra frente. Ivana, eu não sei fazer. Pratica que você aprende, minha filha. Entendeu? Eu também não sabia. Fui praticando e fui aprendendo. Aí eu cheguei nessa make aqui, que se eu quiser ela um pouco mais elaborada, o que eu faço? Eu sapeco um preto aqui no meu olho, troco a cor do batom, pronto. Ficou a make mais elaborada. Vocês estão vendo que a tela do meu rosto, ó, tá sem nada, né? Então, olha só. Essa aqui é a paleta, ó, tá? Blush, contorno, iluminador, as 3 sombras, pincel. Ó, esse aqui é um pincel 3 em 1, porque eu uso ele para aplicar o blush, eu uso ele para aplicar o iluminador e tem dia que eu uso até para aplicar a sombra, tá? Então eu venho aqui, ó. Sabe onde você vai aplicar? Quando você toma sol, é naquele lugarzinho ali onde você fica levemente moreninha. Sempre respeita aqui, ó, a distância de 2 dedos, certo? 2 dedos. Aplicou. Daí vocês vão vendo a transformação, gente. Aí vocês ficam querendo aí, consultora de beleza, saindo com essa cara lavada na rua. Vocês acham que vocês vão vender com cara lavada? E outra coisa, erro terrível, principalmente das novinhas. Só quer vender maquiagem. Gente, maquiagem só fica bom se a pele estiver bem cuidada, tá? Ó, como esse contorno aqui é o Cocoa e hoje não é aula de contorno, é só uma aula de make básica, eu só vou fazer um contorninho, que é pra quê? Que é só pra dar uma afinadinha aqui no meu rosto. Só que contorno,
Vocês têm que ver, às vezes usa, às vezes não usa, às vezes você vai ensinar um contorno para cliente, você confunde a cabeça dela, então às vezes deixa sem o contorno. Mas o contorno é cantinho da orelha, cantinho da boca, faltando 2 dedos. Aí, coloquei tão pouquinho que eu não tô nem enxergando. Você vem aqui, ó, deposita, ó, e leve. Vocês conseguem ver a diferença? Aqui, ó, desse lado aqui que tem, desse lado que não tem. Esse lado aqui tá mais fininho, certo? Vou acentuar só pra vocês verem, viu? Tá acentuado. Vai ficar assim não, tá? Aí você vem aqui, ó, movimento circular e esfuma. É pra criar uma sombra, tá? Cria uma sombrinha. Agora vamos fazer do outro lado. Vou fazer o risquinho de novo, que é pra você ver, ó. Cadê? Não ficou o risco. Ó, cantinho da orelha, cantinho da boca, faltando 2 dedos. Aí, você faz aquele esfumadinho maroto, tá? Se a sua cliente tiver aquelas papadinhas, sim, você vem e faz o contorno aqui, ó. Lembre-se, tudo que você vai escurecer, você vai esconder. Tudo que você quer mostrar, você ilumina. Tudo que você quer esconder, você faz o contorno. Olha lá, tá escuro, né? Vamos embora esfumar isso aqui, para não ficar parecendo que a mulher levou tá com uma linha aqui de baixo. Ah, outra coisa, se a sua cliente tiver um narizinho que precisa do pitangui, você vem com o contorno aqui, ó. Pega aqui do cantinho da sobrancelha, desce uma linha, ó. Desce uma linha aqui assim, ó. Bem suave, ó. Que aí você vai fazer o quê? Você vai diminuir o nariz da bichinha. Ó lá, ó. Aí, ó, você... Ups. Vem pincel, minha filha. Você vem aqui assim, ó. Vai escurecendo, tá? Dá pra dar uma escurecidinha aqui assim embaixo também. Olha só que beleza. O nariz vai ficando fininho, tá? Aí você vem com o iluminador. O iluminador eu gosto de vir, ó, com a ponta do dedo, ó. Ilumina aqui, né? Aí, o pincel, você pega ali com o mesmo pincel. Você vem aqui assim, ó. Só aqui na têmpora e aqui, tá? Aí um truquezinho pra você fazer aqui, ó, no arco do cupido. Ó. Isso aqui dá uma impressão que o lábio da sua cliente é maior, tá? Agora, vamos lá. Vamos passar o batom, tá? Quando vocês podem ver, ó, olha como que tá os batons que eu uso na sessão. Olha a situação, tá vendo? Tá feio, mas ele tem que ser feio assim mesmo, porque a sua cliente não pode colocar esse batom nos lábios. Sabe por quê, meu bem? Porque se ela usar o batom, você vai ser uma transmissora de herpes, de hepatite. Então você tem que ter muita cautela com isso. Então, na sessão 2 você compra os descartáveis, a espátula e o pincel. Então, meu bem, compra, não fica com muquiranagem não e usa isso, tá? Então eu vou fazer uma misturinha aqui. Podia ter pegado meu batom, né? Porque daí eu passava ele nos lábios. Ah, tem cliente que você pode passar o contorno, tá? Você pode passar o contorno e o contorno labial. Você pode passar. E aí você pode passar o contorno no lábio todo. Então, vamos lá. Esse aqui que eu tô usando é o fúcsia, tá? Ó.
Você viu ali? Acontece até na hora da gravação, mas não vai cortar não. Sabe por quê? Que é pra ver que a gente é gente de verdade. Pronto. Quiser dar uma clareada. Tchauzinho no meio. Viu? Agora, como que nós vamos finalizar? Nós vamos finalizar com pó translúcido. Ivana, você usa o outro pó? Uso. Mas sabe o que acontece? O outro pó nosso tem uma infinidade de cores. Você já pensou você ter que ter mostruário de tudo isso? Então, minha filha, vai de translúcido, que é um só para você ter mostruário, tá? O translúcido, ele tem partículas difusoras de luz, certo? E, quando você vai fazer uma maquiagem super elaborada, você faz aquela camada de translúcido, você faz aquela camada aqui, mas não é a questão, não é isso que você vai ensinar para sua cliente, querida. Você vai ensinar uma make básica que ela vai poder fazer todo santo dia. E você que não faz, também. Porque pensa bem, você gostaria de ser sua consultora de beleza? E não adianta você me falar assim, eu não sei. Eu também não sabia. Aprendi a fazer fazendo, tá bom? Então, vamos de translúcido, que é para dar acabamento, que é pra gente, né, já dar continuidade. Bom do translúcido que tira o brilho. Vamos lá, vamos soltar o cabelo, né? Acabou a make. Solta o cabelo. E aí, me conta, morreu? Não, né? Você viu? Você viu o antes e depois? A Cris vai colocar aí pra vocês na edição o antes e o depois. Certo? Então, gente, uma coisa eu falo pra vocês, se você fizer a necessaire Maresca. Por que Maresca? Porque é o nome de uma colega diretora que usa essa técnica. A necessaire Maresca. Não tem necessaire. Filha, coloca no necessaire. O básico para sua cliente. Só o básico. Ensina o básico, porque é o básico que dá certo, é o básico que vende, é o básico que você faz. Se você sabe aplicar a base, o batom e a máscara, começa com o básico, certo? Eu te espero no próximo módulo.